Então, como eu sempre competia, eu sempre estava assistindo outros campeonatos, né? Campeonatos de fora. Na época tinha o Meet Your Makers, né? O MIN, que era um time muito forte. Então a gente sempre ficava ligado nisso. Eu cheguei a jogar uma SWC aqui em São Paulo, de Dota, em 2006. Acho que 2006, que era uma classificatória. Quem ganhasse ia para San José, na Califórnia. Acho que meu time ficou em quarto ou quinto, alguma coisa assim. E aí, inclusive, acho que não lembro se foi o BRTT que acabou indo para esse Mundial de Dota, mas a partir daí eu sempre fiquei muito, muito inteirado, e quando eu larguei o profissional, vamos dizer assim, eu sempre ficava pensando, pô, como que eu posso unir a minha profissão, que eu estou estudando agora, mais uma coisa que eu gosto. E aí que surgiu a vontade de começar a escrever sobre o esporte eletrônico. Aí você, me corrija se eu estiver errada, mas sua primeira experiência foi como editor-chefe no Mais Esportes, né? Como que foi essa época e ter esse contato com o cenário através de jornalismo? Isso te ajudou no seu futuro depois? Tá. A minha primeira experiência, de fato, foi no Mais CNB, no extinto Mais CNB, que eu fui, acho que eu lembro que eu fui falar com o Gabriel Oliveira, o Supremo, que eu fui simplesmente encher o saco, né? Hum. Virar e falar, escuta, sou jornalista, gosto de esportes, mas quero aprender, quero escrever. E aí ele me deu uma oportunidade para escrever alguns textos, só que era tudo sobre LOL. Então, como eu não entendia nada, ficou bem difícil. Então, aí eu acabei meio que deixando de lado. Uhum. E o que me deu um estalo para tentar de novo foi inclusive, acho que pouca gente sabe dessa história, que é eu voltei de fato no Mais Esportes, quando ele surgiu, né? Na primeira, quando ele surgiu, o dono do site era o Toboco. E aí ele fez um post na página do Facebook dele falando, jornalistas e acadêmicos de jornalismo que têm interesse em trabalhar com esportes, mandem um e-mail para esse e-mail aqui. E que tinha que ser de São Paulo ainda, estava no post. Bom, morava em Campo Grande, o não eu já tinha, eu mandei e-mail mesmo assim. E na época, quando me responderam, falaram: a gente quer que você faça um texto teste sobre a final do CBLOL do Allianz Parque, que era da PNTZ, aquela coisa toda. E como na época eu trabalhava em jornal já, eu fiz o texto, sei lá, acho que em 10 minutos. Texto, fiz título, sugestão, aí pegava uma foto, sugestão de foto, sugestão de legenda, contextualizei a parada do CBLOL ser no Allianz, e isso possibilitaria a primeira taça a ser levantada no Allianz, era de esportes. E assim que eu mandei o texto, deu 5 minutos, me responderam: é isso mesmo que a gente quer. E se você quiser, você já está dentro. E aí eu respondi: então, só tem um problema. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí a pessoa virou e falou: tá, nesse primeiro momento não tem problema, mas caso dando bom, a gente vai precisar de você aqui. E Uhum. beleza, aí montou o site, e acho que eu era o único formado na primeira leva do Mais Esportes. E aí, logo eu fui meio que abraçando todo mundo, né? Para orientar, como eu já tinha mais experiência que os outros, eu fui ensinando. Inclusive, curiosidade, Rock Marques, monstro do CS, Sim. jornalista de CS, começou comigo no Mais Esportes. A gente bateu muita cabeça no começo, porque ele não entendia que eu estava tentando ajudar, então eu era muito crica e bem exigente nesse sentido. E felizmente deu tudo certo. E hoje ele é o que é. E é de uma gratidão muito grande de estar no TCC dele como um agradecimento para mim. Então é uma parada que me marcou bastante. Mas tirando isso, aí rolou essa parada toda. Assumi como editor-chefe, eu entrei como redator, aí assumi como editor-chefe por causa dessa experiência que eu tinha. Depois de 2 meses eu estava como editor-chefe já. Aí foi rolando o tempo, o Toboco precisou encerrar as atividades do site. Só que nisso eu fazia muito contato com o dono de org, com o jogador, e todo dono de org que eu ia falar, eu falava: cara, sua assessoria de imprensa é muito ruim, me contrata que eu faço melhor. Que as assessorias, algumas assessorias ainda são bem ruins hoje, imagina em 2016. Então, e aí ficava nisso, até que um cara
Um dia me chamou, virou e falou, olha, o Mais Esportes ele vai ser comprado, ele vai se unir ao Law News do Eric, né? E a gente quer um editor-chefe para vir para São Paulo. Eu falei, tá, quando que vocês querem que eu vá? Amanhã? Ele, não, mas semana que vem eu preciso esteja aqui para a gente conversar. E acabou dando tudo muito certo, porque nessa semana eu entrei de férias do meu trabalho tradicional. Então, tipo, tudo conspirou para eu poder ir para São Paulo, ficar um tempo ali, sempre sem perder nada, sem nenhum tipo de prejuízo no meu trabalho. E aí foram acertadas algumas coisas e deu um mês eu estava morando em São Paulo para tocar o projeto como editor-chefe do Mais Esportes, essa nova fase aí do Mais Esportes.